Bem-vindos de volta ao Dentro da História e aos nossos vídeos sem locação. Voltamos às montanhas do Alto Adige para contar uma história que não está exatamente esquecida, mas que precisa ser lembrada. É a história das fortificações dos Habsburgo aqui no Alto Adige e, em parte, também no setor da Cárnia, construídas entre a primeira metade do século XIX e o início de 1900. Fortificações construídas pelo governo imperial e real de Viena com uma função defensiva. Inicialmente, eram construídas contra o que ainda não era o Reino da Itália. Estamos falando de 1830, quando começa a construção do Forte de Forteza, muito mais adiante no Vale de Sarco. E termina com o desarmamento, entre 1908 e 1910, desses mesmos fortes. Agora vocês devem estar se perguntando: como é possível que em apenas 80 anos as fortificações sejam construídas e depois basicamente desarmadas? Porque a evolução dos armamentos levou a uma revisão total das posturas, das táticas, das estratégias e também das medidas defensivas, começando pelos fortes. Às minhas costas está o antigo Forte de Landro. Estamos no Vale de Landro, muito perto de Cortina d'Ampezzo. Este forte e, além daquela montanha que é o Monte Montespécie, seu gêmeo, o Forte de Pratopiazza, Plesvise, formavam a Barreira de Ampezzo, construídos no final do século XIX. Quando o Império Austro-Húngaro já era aliado da Itália e do Império Alemão, na Tríplice Aliança, com uma função defensiva. Isso também vai levantar algumas perguntas para vocês. Por que o governo imperial e real de Viena teria autorizado a construção de outras posições defensivas além das que já existiam, mesmo havendo um acordo como a Tríplice Aliança? O Reino da Itália, na época, não era aliado de Viena? Certamente. Mas o governo imperial e real não confiava. Não confiava nem na capacidade defensiva do exército real em caso de uma guerra futura. Talvez com a França, mas também não confiava na estabilidade política, na confiabilidade política da Itália. Por isso, suspeitava. Suspeitava da possibilidade de que a Itália mudasse de lado ou se rendesse e permitisse a passagem de tropas inimigas. Por esse motivo, a partir de 1880, as antigas fortificações foram revistas, atualizadas e outras foram construídas. Como, por exemplo, o forte em Alemiesta, o Forte de Landro, que se torna um símbolo ao longo dos anos, muito além de sua simples função defensiva. O Forte de Landro funcionou por cerca de 30 anos. No final de 1888 já está em funcionamento, mas é desarmado antes de 1910. Por que motivo ele é desarmado? Apesar de ser uma construção maciça, muito grande, ela é blindada essencialmente com grandes placas e com o primeiro concreto armado. Não o suficiente para resistir às peças de artilharia modernas. Como já dissemos em outro vídeo, em locação, aquele dentro do Museu da Batalha de Vittorio Veneto, a Grande Guerra é uma guerra inicialmente e essencialmente de tecnologia. Pela primeira vez, a tecnologia tem um impacto forte, bem forte, no andamento da guerra. As novas armas, os novos canhões, os novos explosivos tornam tudo muito mais difícil para os defensores. As novas armas, as novas peças de artilharia penetram facilmente as velhas couraças de granito ou do primeiro concreto armado. Não o suficiente para garantir uma proteção. Por esse motivo, os fortes, como o de Landro e outros que veremos em breve, são pouco a pouco abandonados. Mas não completamente. As peças de artilharia são deslocadas, porque esses fortes não são essencialmente apenas grandes quartéis. São barreiras equipadas com armas pesadas. No entanto, as armas pesadas são transferidas, são levadas para lugares mais altos, em posições mais seguras, onde podem atirar no inimigo sem problemas. O forte é usado como centro de comando, depósito de material logístico, às vezes como ponto de encontro ou centro de comunicações. O forte também se torna um alvo inicialmente para a artilharia italiana, a partir de 1915. Mas não é um alvo primário, porque os próprios italianos, pouco a pouco, vão descobrir a verdade. O fato de que os austríacos, pelo menos no setor de Landro e Ampezzo, abandonaram os fortes. Os próprios austríacos já haviam abandonado a cidade de Cortina d'Ampezzo, que na época estava sob controle austríaco.
mas que era considerada indefensável. Uma depressão aberta à chegada dos italianos. Os austríacos preferem se retirar aqui, no Vale de Landro, e principalmente às minhas costas, no Monte Montepiano, para oferecer uma resistência obstinada. Uma resistência obstinada que vai continuar do verão de 1915 até o outono de 1915, em 1917, com a derrota de Caporetto, quando de fato a frente desmorona, os italianos se retiram e a situação é normalizada por cerca de um ano, até o armistício de Villa Giusti, em novembro de 1918, que põe fim à guerra. O Forte de Landro é abandonado a partir de 1920. Não serve mais, não tem mais função. Aqui perto passa a primeira ferrovia das Dolomitas. É uma ferrovia construída em tempo de guerra que é reunificada após o fim do conflito. O trecho construído pelos austríacos e o trecho construído pelos italianos passam a se ligar. Uma ferrovia inicialmente apenas militar e depois também comercial, que terá vida própria e viverá seu auge durante as Olimpíadas de Inverno de Cortina, em 1956. Então estamos falando de 70 anos atrás. Muito tempo atrás. Mas não é só isso. O Forte de Landro tem outras duas vidas. A primeira vocês veem bem acima, atrás de mim. Porque, como já contamos para vocês em outro vídeo gravado no local no ano passado, a partir dos anos 30, o novo governo italiano, o de Mussolini, decide construir fortificações modernas justamente para uma nova barreira. Aquilo que ficará conhecido como o Valo Alpino del Vittorio. Já falamos sobre isso para vocês. Vocês encontram o vídeo no canal. E a parte superior? A parte superior do Forte de Landro é reconstruída como um bunker moderno, equipado com artilharia e metralhadoras, além de postos de observação. Exatamente como uma nova barreira do setor Landro, junto com outras obras que já mostramos para vocês no vídeo que está disponível no canal. O forte, então, ganha uma nova utilidade, pelo menos por um certo período. Pelo menos até os anos 60, quando a parte superior do forte também é abandonada. E pouco a pouco, todo o setor, a partir do final dos anos 80, é fechado e não é mais utilizado. E nós sabemos o motivo. Não existe mais a ameaça do Pacto de Varsóvia, mas ainda há uma utilização. Uma utilização, porém, não propriamente militar. Se vocês olharem para esta parede, vão perceber a presença de uma cruz vermelha pintada. E vão dizer, é um hospital. Não exatamente. No final dos anos 50, aqui na região, foi realizado um filme chamado Adeus às Armas, baseado no grande romance de Ernest Hemingway. É um filme com um elenco estelar. É um blockbuster, como se diria muitos anos depois. E aqui, no antigo Forte de Landro, foi ambientado, na ficção cinematográfica, um hospital de campanha. Por esse motivo, a produção pede à administração do patrimônio militar para poder usar o forte, e para poder pintar nele uma grande cruz branca, justamente para simular esse hospital de campanha. É a última vida do forte. Um forte que hoje representa uma relíquia do passado e que atrai muitos visitantes. Mas prestem atenção, eu aviso vocês, o forte ainda é uma estrutura militar, mesmo tendo algumas aberturas, e vocês viram, não se pode entrar lá dentro. Tem gente que faz isso por sua conta e risco. Eu não recomendo, até porque se alguém se machuca, a responsabilidade é da própria pessoa. Não dá para responsabilizar ninguém. Mas o que importa é o que resta. A memória de um passado construído pelos austríacos e herdado pelos italianos, com várias vidas. Vidas operacionais. Vidas também de ficção. E que hoje representam um legado do que foi o passado bélico e como a evolução tecnológica fez com que, em pouquíssimo tempo, mudasse a percepção tanto dos militares quanto dos civis sobre as fortificações em alta montanha. Outro forte. Esta é a fortificação de Mitterberg, o Monte di Mezzo. Estamos acima da cidade de Sesto, no Vale de Sesto. Ainda estamos no Alto Adige. Outra fortificação construída entre 1884 e 1890, também esta foi fortificada com placas de granito que na época, portanto estamos falando do final do século XIX, era uma boa proteção para uma fortificação. Também esta foi construída com função anti-italiana, o Vale de Sesto. Na época, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Mas
Depois de 1866, com a cessão do Vêneto e do Friuli ao Reino da Itália, claramente o inimigo, a Itália, estava aqui perto. Ficava praticamente a 8 quilômetros de distância, no passo de Monte Montecroce Comerico. Exatamente por aquele passo podia chegar a pior das notícias para a Áustria-Hungria, ou seja, a invasão italiana. Por esse motivo, o Inspetorado de Armamentos do Exército Imperial Real decide construir a linha de bloqueio de Sesto. O Forte Mitterberg, que vocês veem aqui atrás de mim, ainda existe hoje, recentemente restaurado, e seu gêmeo, o Forte Heidegg, que ficava do outro lado do vale e do qual hoje não resta quase nada. Apenas algumas ruínas quase inconfundíveis no meio do mato. Esses dois fortes deveriam bloquear a passagem das tropas italianas, mas a atividade deste forte durou menos de 2 anos. Em 1908 chega a ordem de desarmá-lo, porque pelo mesmo motivo do Forte de Landro que vimos antes, porque a artilharia evoluiu. Os explosivos são mais potentes. Os projéteis rompem facilmente as placas de granito. O forte não é mais seguro. Por esse motivo, os 3 canhões de 120, os morteiros de 100 e as metralhadoras são deslocados para outras posições. Alguns, naquela montanha ali, o Monte Kazel de dentro, o Wiener Gesell, onde são construídas cúpulas blindadas para abrigar as peças de artilharia de grosso calibre. Todas apontadas para o passo de Monte Montecroce Comerico. Chegamos em maio de 1915. A Itália decide entrar na guerra ao lado da Tríplice Entente, denunciando a Tríplice Aliança assinada com a Áustria-Hungria e com a Alemanha. A cidade de Sesto fica abalada. É impactada pela notícia. Um dos moradores do vale, voluntário nos Schützen, anota em seu diário: se os italianos quisessem, poderiam descer com uma caminhada tranquila, uma caminhada de lazer, do passo até a ferrovia. E nós não conseguiríamos detê-los até que chegassem a Lienz. Por outro lado, a situação defensiva austríaca é, digamos, péssima, para não dizer trágica. Praticamente não há ninguém para defender o Val Pusteria e, em geral, o setor setentrional. Porque simplesmente há um ano toda a população foi recrutada para o exército e enviada para lutar na Sérvia ou na Galícia, muito longe. Na aldeia ficaram apenas os voluntários da defesa territorial, os Schützen, muito poucos. Nem mesmo 300 combatentes contra uma força italiana estimada em cerca de 3 brigadas. Como foi dito, os italianos, se quisessem, poderiam descer pelo passo que está ali ao fundo e esmagar as defesas. E, inexplicavelmente, os italianos não atacam. Por quê? Porque eles se deixam enganar pelo que hoje chamamos de inteligência, mas na época era só a esperteza dos moradores do vale. O que eles fazem? À espera dos reforços que chegarão na forma do Alpenkorps alemão. Atenção, aliás, no período de 1915, o Reino da Itália não está oficialmente em guerra com o Império Alemão. Portanto, o Alpenkorps luta com uniformes austríacos, mesmo cometendo uma violação das regras de guerra. Como dissemos, enquanto aguardam os reforços alemães, os habitantes do vale continuam a manter vivos os 2 fortes, o Mitterberg e o Heide, que é o seu gêmeo. Eles não estão mais armados, não têm mais armamentos em seu interior, mas dentro dos fortes, durante o dia, acendem fogo usando lenha molhada, produzindo assim uma densa fumaça preta. E à noite, as luzes elétricas são acesas para dar a entender que as guarnições ainda estão em seus postos e que, de fato, a área está sendo vigiada. Por esse motivo, os italianos se deixam enganar e não atacam, preferindo usar a artilharia. A artilharia atinge duramente os 2 fortes, especialmente o Heidegg, que é bombardeado entre o final de julho e o início de agosto de 1915 e fica semi-destruído. O Mitterberg se salva, recebe apenas alguns tiros. Pior, muito pior, acontece com o vilarejo de Sesto abaixo de nós, porque o vilarejo é atingido por granadas perfurantes e principalmente incendiárias, que devastam todas as casas e até a igreja paroquial. A população é obrigada a evacuar. Heimat e guerra. Heimat, a pátria, em um sentido visceral para a população local e a guerra. Tudo isso, como foi dito, se reflete no grande bombardeio de Sesto no verão de 1915. Um bombardeio que deixa pessoas desalojadas, que causa muitos danos na cidade, mas que não leva a nada.
Os italianos não atacam, não descem da cidade. Os italianos preferem continuar bombardeando e ameaçando os picos da chamada Meridiana de Sesto. A façanha dos Scalabroni, de Oliva, de Sala, dos grandes comandantes daquela época, que atacam o chamado Passo della Sentinella, entrará para a lenda das façanhas não só bélicas, mas também alpinísticas. É uma guerra mais difícil, mais dura, que se combate entre as rochas, que se combate em alta altitude, que é travada com projéteis, com fuzis, com pistolas, com granadas de mão, mas às vezes também simplesmente com picaretas, com baionetas ou com pedras. É uma guerra dura. É uma guerra que termina, como no outro caso, com a derrota de Caporetto. Quando a guerra termina para o vilarejo de Sesto, e estamos no final do outono de 1917, com a retirada de Caporetto, os moradores voltam e encontram o vilarejo destruído, incendiado, reduzido a escombros fumegantes. E então, o que eles fazem? Para reconstruir, eles não vêm aqui, ao Mitterberg. Ao Mitterberg, eles vêm simplesmente para dormir à noite, porque é o único abrigo que ainda está de pé. Eles vão, na verdade, para o outro forte, o Heidek, para recuperar tudo o que é útil para a reconstrução. Tudo é levado embora. O que resta do forte é explodido com dinamite. E hoje restam apenas, de fato, algumas poucas ruínas miseráveis. Como dissemos, os moradores do vale tentam reconstruir, mas precisam esperar por outras novidades. 1919, os tratados de paz, para surpresa, atribuem Sesto à Itália. Por que digo com surpresa? Porque a fronteira natural não é dada só pelas cristas das montanhas. Atrás de mim, os Dolomitas. À frente, a cadeia cárnica, duas formações diferentes, mas também pelo curso dos rios. O rio Sesto e o rio Bianco são afluentes do Drava. E o Drava segue um caminho diferente do Arienza, que depois deságua no Isarco, no Adige e termina no Adriático. O Drava segue para o Danúbio e o Mar Negro, sendo a linha divisória das águas. Pela regra dessa linha, o Vale de Sesto e San Candido deveriam ficar na Áustria. Para surpresa dos moradores do vale, eles passam para o Reino da Itália. Por quê? É uma questão estratégica, é uma questão defensiva. A Itália pede garantias de segurança. Segundo alguns historiadores, essa garantia também passa por gêneros alimentícios enviados de trem para a Áustria para combater a fome. Isso basta para que o Vale de Sesto e seus moradores passem para o Reino da Itália, encerrando um capítulo da nossa história.